Gente querida, eu sou a Espiga de Milho do canal Milho que Fala, contando para vocês mais uma história baseada em fatos reais. Essa história, porém, aconteceu comigo aos meus 7 anos de idade e eu vou relatar ela a vocês para que vocês tenham uma visão, para que vocês consigam entender a dinâmica desse canal e para que vocês venham a me seguir, compartilhar se gostarem do vídeo, divulgar, dar seu like, deixar seu dislike, deixe seus comentários, isso é muito importante para nós que criamos o conteúdo para vocês. Então, eu me chamo Laura Lima, mas para todos do canal e de hoje em diante eu serei a Espiga de Milho que Fala. Carinhosamente a vocês ofereço um gole de café, porque isso é minha marca registrada e não poderia ser diferente. Sou muito cafezeira. Vamos lá, a história de hoje passou-se em Cascavel, na fazenda onde os meus avós eram capataz, porque os meus avós não eram proprietários, eles eram capataz de uma fazenda chamada Fazenda Carimã, onde eu e meus irmãos e meus primos passamos boa parte da nossa infância. Porém, esta noite que eu relato para vocês, a coisa que eu vi e que até hoje, se fechar os olhos, parece que eu estou vendo ali diante de mim, passando tudo de novo como um filme. Mas vamos lá, pessoal. Contando para vocês como era a nossa vida lá na fazenda onde meus avós eram capataz. Meu avô cuidava da parte que se plantava os grãos, se lavrava a terra. Meu avô levava os agregados de carroça até onde era para se fazer o plantio. E a minha avó cuidava da comida, do pão, do café da tarde, de toda a parte da alimentação. Tratava as galinhas, tratava os porcos. Essa era a função da minha avó. E nós, pequenos, mas já podia ajudar a minha avó em alguma coisa, as meninas ajudavam a avó na casa, lavando a louça, colocando a mesa, ajudando a colocar as comidas na marmita para levar para as pessoas que estavam no trecho. E os meninos, consequentemente, ficavam com coisas que menino fazia. Cortar lenha, juntar lenha para colocar no fogão a lenha da avó, essas coisas assim. Tirar a lavagem, levar lá para o chiqueiro dos porcos, essa era a função dos meninos. Então, pessoal, um belo dia, como todos os outros, começou normal, todo mundo trabalhou, todo mundo foi para a lida, a avó fez o almoço, depois à tarde fez o café, foi levado para o pessoal tomar o café da tarde na roça. E como sempre, quando se caía a tarde, era a hora de todo mundo tomar o seu banho. O banheiro era aqueles que o chuveiro era colocado a água por cima, abria-se uma coisinha do lado e a água caía. A avó esquentava a água pra gente na panela nos panelões, como se fala no interior, e jogavam dentro do chuveiro para cada um tomar seu banho. Primeiro era o meu avô, depois eram todos nós, e a avó sempre era a última que tomava o seu banho. Minha avó tinha uma casa confortável, gostosa, porém não tinha muito luxo. A casa era de madeira, muito bem limpa, muito bem cheirosa, cortinas de filó. Ela era uma mulher que não tinha muitos recursos chiques, coisas caras, mas tudo que a minha avó tinha era muito limpo, muito bonito. As roupas de cama da minha avó eram listradas, que eu me lembro muito bem, elas eram listradas de vermelho e amarelo, por consequentemente era amarelo, de cor de milho. As camas da minha avó, os colchões eram de palha e as cobertas eram de pena de ganso e os travesseiros também eram de pena de ganso. E a casa dela, para vocês terem uma visão do que eu estou contando para vocês imaginarem e viajarem nessa história comigo, a casa da minha avó, ela tinha 2 anexos exatamente do mesmo tamanho. Um anexo era onde ficavam os quartos, a sala, uma cozinha comprida, parecia essa minha, mas é bem grande, bem maior que essa minha. E ali na cozinha, minha avó tinha uma mesa de argila em pedra, 2 bancos enormes, que devia caber mais ou menos umas 15 ou 20 pessoas confortavelmente, bem acomodadas. Tinha seu fogão a lenha ali,
tinha a prateleira dos alumínios. De um outro lado, mais para perto da sala, tinha-se a tuia de alimentos, onde meu avô guardava trigo, feijão, arroz. E que, para quem não sabe o que é tuia, é um caixote feito de madeira tratada, com várias repartições e um cadeado, lógico. E ali se coloca a comida que se tem no interior, não se guarda em potes, em nada, se guarda dentro da tuia. E nessa época estavam lá meus primos, a Jussara, o João, o Sebastião e eu, lógico, porque eu morava com os meus avós. Eu tinha ido para lá por conta de um problema que tinha acontecido comigo na minha família, e eu pequena, minha mãe me levou e deixou aos cuidados da minha avó. E nessa noite, como todas as outras, quase todas as outras, ela era uma noite bem fria, bem escura, estava mais escura do que as outras e um frio diferente dos outros. E a gente foi para a cozinha de chão, onde tinha mais um fogão a lenha, onde tinha o forno da minha avó Sapão e onde também tinha uma chapa de ferro, onde o vô fazia batata doce assada, milho assado, alguns legumes que o vô gostava de colocar assar. Ele colocava nessa trempe que ele falava. E também tinha a tafona, que a gente fazia beiju de milho, era na cozinha de chão. Era do mesmo tamanho da casa grande. Então, nessa noite, depois que o meu avô entrou para dentro de casa, depois que todo mundo tomou seu banho, jantamos uma sopa deliciosa, como eu já falei para vocês, que a minha avó fazia uma comida maravilhosa, nós fomos para a cozinha de chão. E lá se tratavam das coisas que amanhã, no dia seguinte, se iria fazer, quem iria fazer o quê, cada coisa era delegada para cada pessoa que estava ali na casa e assim se dava, todo mundo também ia para a cama dormir. Já eram umas 10h30 da noite, meu avô apagou o fogo que ficou lá, os resquícios de fogo, e a gente foi, cada um para o seu quarto. E eu dormia com a minha avó, porque eu era mais medrosa e era mais apegada na avó também. E aí eu fui para o quarto da avó e do vô, e os outros primos foram para os seus quartos na casa. A casa ficou em silêncio, escura, um breu total tomou conta da casa. Meu avô já praticamente caiu na cama dormindo, praticamente, muito cansado da lida, roncava, feito um trator. E a minha avó do lado, minha avó sempre foi magrinha, mignon, pequenininha, tipo assim, tipo alguns da minha família que são pequenos. E a avó também rezou, porque minha avó, ela fazia a oração dela, era o rosário. Ela, toda a vida ela fazia a oração, rezava o rosário todo para depois dormir. E ela dormiu, pegou no sono, e eu fiquei acordada. Não conseguia dormir, o sono não vinha aquela noite, não tinha um barulhinho, tava total em silêncio total. Quando de repente na cozinha da casa grande, que lá do quarto da minha avó dava-se para ver a cozinha, fez-se um clarão enorme, como se tivesse acendido uma luz. Mas a minha avó, antes de se deitar, apagou todas as luzes. A minha avó, ela usava muito, a minha família usava muito, não sei se algum de vocês conhece, o candeeiro, ou para outros, lamparina. É um negocinho de lata que se coloca gordura de porco derretida e se coloca um paninho lá dentro que vai se puxando aqui em cima, faz o pavio, acende e aquilo é a lamparina, o candeeiro, que serve para iluminar a casa. Minha avó também tinha o liquinho, mas ela não gostava muito. Então, se usava a lamparina. A avó levava uma para o quarto e depois quando ela ia adormecer, ela apagava, que o meu avô fez um recipientezinho de lata que colocava em cima e apagava e não deixava sair fumaça, porque aquela fumaça é tóxica. Então, a avó tinha apagado o candeeiro dela, não tinha luz nenhuma. Eu falei, meu Deus, a avó deixou alguma coisa na cozinha e caiu, porque o clarão era forte. E eu fiquei assim, estática. E eu tentei acordar minha avó, mas eu não consegui acordar ela. Não dava, a avó não acordava. E eu assim, fiquei olhando para ver o que ia acontecer com aquele clarão. Não gritei, não fiz nada. De repente, gente, se algum de vocês já assistiu o filme da Mary Poppins, aquela que desce do guarda-chuva no portão da família, eu vi uma mulher naquele clarão, mas ela não andava, ela flutuava em direção à tuia, ela flutuava, ela vestia, toda a roupa dela era preta, ela usava um chapéu preto, ela tinha o cabelo feito um coco, ela tinha um véuzinho até aqui do rosto, e ela flutuava por frente ela passou em frente dos meus olhos. E atrás dela veio um cachorro que hoje eu vejo que os Rottweilers são enormes e parecem-se com aquele bicho, com aquele cachorro que eu vi.
Mas ele não era feio, ele era assustador. Ele tinha os olhos negros, muito grandes. E a mulher passou e em seguida atrás dela veio o cachorro. E o cachorro também não andava, ele flutuava atrás dela. E o cachorro, sim, olhou pra mim. Quando ele me olhou, que ele virou pra mim assim, que eu vi os olhos dele, mas os olhos dele faiscava, sabe? Era brilhante que saía faísca. Gente, eu estou contando pra vocês essa história verídica, é verdade. Eu vi aos meus 7 para 8 anos. Eu fiquei horrorizada. Eu não sabia o que fazer, mas ele só me olhou e passou atrás dela. E quando ele passou em frente à porta, depois tinha mais umas 10 tábuas mais ou menos, que era onde se escondia a tulha, onde ficava a tulha. Ali o clarão se apagou. E eu fiquei com aquilo na cabeça e eu não conseguia dormir, eu tremia. Depois que aquele clarão sumiu, eu consegui acordar minha avó. E aí eu acordei, vó, e relatei na hora pra ela o que aconteceu. E a avó disse, não, continua dormindo, amanhã a gente conversa. E eu passei pro lado da beiradinha da cama da avó, agarrei na avó e dormi. Quando foi no outro dia de manhã, a gente se levantou, a avó já estava com a mesa posta, tomamos o nosso café, cada um saiu para suas obrigações e a avó pá no meu braço. Me segurou e me colocou sentada e falou para mim, conta de novo o que você viu. Aí eu relatei de novo para ela tudo que eu tinha visto. Ela disse para mim, da próxima vez que você vê essa mulher dentro dessa casa ou esse cachorro, você vai perguntar o que eles querem. Eu falei, vó, eu não vou perguntar, eu tenho medo. Ela disse, não, você vai perguntar sim, porque de hoje em diante você não vai mais sentir medo. Você vai perguntar sim. E ela me deu aquela segurança e aquela certeza que eu iria perguntar, que eu falei, tá bom, vó, se eu ver de novo, eu vou perguntar. E a avó não me falou mais nada, não contou pro meu avô, nem pros meus primos, era um segredo meu e dela. E eu não vi mais nada naquela casa, aconteceram vários fatos, a minha mãe foi para lá, me buscou, me trouxe embora para nossa cidade e o meu avô, consequentemente, veio nesse dia atrás e aconteceu um acidente. O meu avô acabou ficando muito machucado, foi para o hospital, ficamos acho que uns 8 ou 9 meses cuidando do vô, mas isso é tudo fato para uma outra história. Eu quero que vocês comentem, compartilhem o que vocês acham. E essa é a primeira de várias visões que eu tive, que eu tô contando para vocês, de vários sonhos que se realizaram, aconteceram, coisas que não são boas, coisas que não eram boas, coisas que eu poderia ter avisado alguma pessoa, mas eu não sabia como. Mas essa visão me marcou muito por ela ser a primeira. E por o fato de ver um cachorro tão perfeito flutuando na cozinha da minha avó, e ele olhar para mim com aqueles olhos negros e brilhantes e no dia eu senti medo sim. Mas as outras visões que eu tive, os outros sonhos que eu tive, as coisas que me aconteceram ao longo da minha vida, eu não tive mais medo depois daquele dia, depois da conversa que eu tive com a minha avó. Eu virei nesse canal relatar várias histórias, várias coisas que aconteceram comigo, várias histórias que aconteceram com outras pessoas, coisas que eu vou contar a vocês, histórias vividas, sonhos que eu tive, previsões que eu tive e que não soube interpretá-las, né? Quem sabe vocês me ajudem a interpretar, porque esse canal agora está aberto para aqueles que quiserem comentar tudo sobre as coisas sobrenatural, sobre os sonhos que muitas pessoas têm. Aquele que se identificar com o canal, por favor, se inscreva e compartilhe. De hoje em diante, este canal se chamará Milho que Fala, contado as histórias por esta pessoa, Espiga de Milho, Laura Lima. Um beijo a todos vocês que já se inscreveram no canal e um beijo para os que estão se inscrevendo e que vão ver esse vídeo. Até o próximo conteúdo. Espero que vocês gostem.